Oi, pessoal, retornamos então para a segunda parte deste módulo número 10. Nós continuamos então nessa segunda parte abordando tecnologias aplicadas à utilização de metodologias ativas. Entretanto, nessa parte eu resolvi focar em algumas tecnologias que comumente nós utilizamos. Como o espectro, né, é muito grande de tecnologias, eu resolvi focar em uma área que gera muitas dúvidas, que é a avaliação, ok? Então vamos falar sobre algumas tecnologias, softwares que são utilizados para auxiliar no processo de avaliação quando se utiliza metodologias ativas, ok? Vamos lá então. Nessa área especificamente existem muitas ferramentas. Aqui estou mostrando as 5 principais ferramentas, vamos falar as 4 grandes ferramentas e o SAA que nós utilizamos ao longo de todo esse processo. Vamos falar um pouquinho do Google Forms, vamos falar do Kahoot, vamos falar do Plickers também e depois vamos falar do SAA um pouquinho também, ok? Vamos lá? A primeira, então, vamos falar um pouquinho sobre o Google Forms. O Google Forms, ele é uma ferramenta bastante ampla que serve para fazer basicamente questionários de questões abertas para você gerar estatísticas, etc. Mas ele tem uma área especificamente que permite você criar questões, né? Então, o que você tem que fazer? Entra lá no Google Forms, no formulários do Google, clica lá em Novo, e aí aqui em cima, olha só, em Ferramentas, né? Em Configurações, desculpe. Aí você escolhe. O Geral é onde você cria, basicamente, os formulários de pesquisa, né? E aí ele tem uma aba lá, Testes. Então é aqui que especificamente você vai criar questões de avaliação, ok? Então é aí que você pode criar. E aí, uma vez selecionado testes, você fala basicamente que é criar testes aqui e imediatamente após o envio você já pode liberar a nota, ou então posteriormente, após uma correção, se tiver que fazer algum tipo de correção manual. E as pessoas podem, que responderem, pode ver o quê? As perguntas erradas, as corretas, os valores, ou seja, você vai selecionar então aqui o que elas podem ver. Salva, e aí você começa a inserir as perguntas, né? Então aqui tem um título lá em cima, e aí cada uma das perguntas tem um enunciado e as opções de resposta. E dentre as opções de resposta você indica qual especificamente vai ser a correta. Uma vez que você gerou, né, você fez todas as suas questões, você clica lá em enviar formulário, copia o link e envia esse link aqui para os seus estudantes, né? Então o que eles vão ver é basicamente essa forma aqui, vão responder, clicar no enviar e efetivamente já vão saber a nota, etc., se você efetivamente colocou lá como uma opção para liberar essa informação logo em seguida do envio, tá bom? Então é assim que funciona o Google Forms, uma ferramenta fácil de utilizar e bem simples também de você disponibilizar para os seus estudantes. Uma outra ferramenta muito utilizada, principalmente agora, né, com o advento dos smartphones, etc., é o Kahoot. Kahoot, basicamente, a ideia é você utilizar recursos, né, mais visuais e, consequentemente, você então pode abarcar aqui público mais jovem, né, até mesmo ensino fundamental pode ser envolvido aqui, porque efetivamente as escolhas não precisam ser textuais,
pode ser objetos, figuras, né? E sempre são 4 opções, né? Por isso esse desenho com 4 cores, tá bom? Então vamos lá. O Kahoot, então, vocês podem acessar lá kahoot.com, vão lá, fazem o cadastro dele e ele tem uma área gratuita, né? Basicamente ele permite você criar 4 tipos de atividades, né? O quiz, o Jumble, Discussion e Survey. Vamos ver cada uma delas. A primeira delas, né, que é o quiz, basicamente serve para criar perguntas de múltipla escolha com um temporizador em cada uma das perguntas e a pontuação em cada uma dessas respostas. E essa parte aqui é ideal para a gente utilizar com um processo de gamificação em sala de aula. A gente viu, né, basicamente vocês viram lá os vídeos que foram disponibilizados sobre gamificação. Então, esse daqui é uma das ferramentas que nós podemos utilizar para adotar gamificação em sala de aula de uma maneira fácil, né, e rápida. Uma segunda atividade que disponibilizada pelo Kahoot é o Jumble, que é basicamente um conjunto de perguntas de ordenamento, onde os alunos devem acertar a ordem correta em cada uma das perguntas que são elaboradas pelo professor. Uma outra atividade que também a gente pode utilizar é a Discussion, que serve para fazer debates. Então, uma vez que você está debatendo um tema, você lança uma questão e aí você tem então basicamente a parte A e a parte B da sala, né? Um discutindo com o outro, um abordando os pontos positivos, outro ponto negativo, e aí a gente pode fazer esse tipo de votação, né? Então é uma votação, mais ou menos uma votação, mas basicamente são perguntas abertas que você então pode coletar informações e utilizá-las no debate. E o último opção de atividade do Kahoot é basicamente a realização de perguntas com temporizador também, mas aqui sem atribuição de pontuação nas respostas dadas pelos alunos, né? É apenas basicamente para verificar a aprendizagem. Uma das grandes utilizações aqui desse survey aqui é aquela metodologia que nós vimos também ao longo do curso, que é a Peer Instruction, que ao longo da aula, então durante a aula, eu faço essa verificação para ver se o conteúdo, né, que eu estou trabalhando com os estudantes foi ou não absorvido no nível suficiente. Se não, eu volto, explico novamente e assim por diante. Então, o survey serve para isso, tá? Na versão gratuita, né, é só o quiz que está disponível, né? Mas não é tão caro assim para comprar, mas se você quiser utilizá-lo de uma maneira gratuita para até entender como que funciona, etc., é o quiz que você deve então utilizar. E aí, o quiz é um exemplo de gamificação que poderia ser utilizado, tá bom? O SA, outra ferramenta, rapidamente aqui, vamos falar o que é, né, o SA. O SA e como que ele funciona. Basicamente, a partir de um plano do componente curricular, onde eu tenho lá todas as aulas elencadas, né, do semestre, do ano, etc. Para cada uma das aulas eu vou ter, então, um determinado objetivo educacional, ou seja, um conjunto de habilidades e competências que eu queira desenvolver ali. Para cada habilidade, por exemplo, eu poderia elencar uma certa quantidade de questões, tá? Então, lá, a questão de 1 a 3, por exemplo, vai ser para verificar se a habilidade, por exemplo, aqui no caso 1, foi ou não atingida, ou seja, desenvolvida. A habilidade 2 tem mais um conjunto de questões, a habilidade 3 e assim por diante. Essas questões aqui, então, eu posso disparar na
ao longo da aula ou após a aula, ou até mesmo depois de um vídeo que os estudantes vão fazer em casa, né? Aí antes da aula eles podem então resolver uma série de questões, que é o caso que nós estamos fazendo aqui, que é como que nós aplicamos a sala de aula invertida. E aí o que acontece? Para cada uma dessas aulas aqui, a gente pode ter então o quê? Vários componentes, ou seja, várias, vamos falar assim, aulas que formam uma competência ou habilidade aqui que eu vou avaliar, ou um determinado componente, uma aula aqui que vão formar várias competências, como é o caso aqui, ou então eu tenho então componentes que vão formar uma habilidade, uma competência, vamos falar assim, ao longo desse processo, ou seja, a intersecção deles. Geralmente, nesse caso aqui, é o que se utiliza em projetos interdisciplinares, tá? É assim que a gente utiliza uma ferramenta de avaliação ao longo do processo de ensino-aprendizado. O SA, então, como que ele funciona? Você faz o planejamento de sala de aula, determina o que vai conter uma aula, os conceitos, então, de cada uma das aulas, e aí você cria uma sequência de questões classificadas em fáceis, médias e difíceis, para cada um dos conceitos que você abordou. Como que você faz a inserção disso, ou diretamente no sistema, ou via planilha Excel, tá? Então, as questões você pode fazer diretamente no sistema e toda a parte de planejamento via uma planilha Excel é mais fácil, tá? Uma vez que você fez todo esse cadastro, ou seja, colocou todas essas informações no sistema, aí então a gente vai para a prática do dia a dia. Uma vez que você registrou a presença, ele vai automaticamente montar uma avaliação e disparar essas questões para os estudantes. Os estudantes então vão realizar a avaliação, ele faz todo esse controle de aplicação e me dá no final relatórios específicos. Então, uma vez que a gente logue como professor no sistema, né, a gente tem, por exemplo, essas visões aqui, olha, coisas que vocês não veem, né? Vocês só veem a de vocês. Mas eu, como professor, eu identifico aqui, né, como que está a taxa de crescimento, como que está o desempenho da sala diante de uma média e assim por diante, né? Eu também consigo, então, identificar, né, aula a aula, né, o que já foi, o que não vai ter, o que foi realizado, o que tem e que não tem prova. Eu posso ter prova antes ou depois da aula, ou então aula presencial também, a avaliação presencial, né? Aqui, por exemplo, uma sala, né, e aqui então eu identifico como que foi a nota desses estudantes aqui, estão acima ou abaixo da média, aqui eu vejo a média, aqui o tempo que eles demoraram para responder as questões. Eu tenho um algoritmo de inteligência artificial que pode, se ativado, né, no caso nosso não foi ativado, mas se ativado ele pode então indicar reforços necessários para, por exemplo, estudantes que estão abaixo da média, né? Só voltando um minutinho aqui, eu tenho aqui a média da sala, por exemplo, aqui provas que não foram finalizadas e as provas que já foram finalizadas. Aqui, como que se dá o desempenho? Eu acho que esse gráfico aqui é um dos mais utilizados pelos professores, porque aqui eu mostro questão a questão como que foi o desempenho dos estudantes. Então a gente percebe, por exemplo, que aqui a questão número 3 foi onde houve maior incidência de dúvidas, né? Então aí a gente identifica aqui, clicando em cima aqui, qual é essa questão, e aí a gente entende essa questão e como que foi a resposta desses estudantes a essa questão. E em cima disso a gente pode trabalhar ao longo da aula, né? Esse é um outro gráfico, um outro relatório, né, que o sistema possibilita, que se eu utilizar apenas essa ferramenta para avaliação,
ela pode me dar aqui, olha só, um percentual, uma pontuação, né, e um percentual de que esse estudante, a probabilidade desse estudante concluir com êxito ou não essa disciplina. Aqui apontado por verde é que certamente vão concluir com êxito, e esses dois aqui são propensos a reprovar. Então o sistema vai me dando todas essas informações e eu vou fazendo o quê? A gestão da sala de aula, né? Que mais? Tenho relatórios de evasão. Aqui eu posso ver como que o desempenho aluno por aluno, né? Então aqui em vermelho a média da sala e em azul como que está o desempenho desse estudante especificamente. Aqui então o relatório geral de como que eles estão, como está o desempenho geral da sala, né? E aqui a visão do coordenador e também tem uma visão do diretor da sala de aula. Esse sistema é um projeto de pesquisa, né, que a gente está fazendo na FATEC Itu, e ele já é um projeto interinstitucional. Ele está sendo aplicado em várias outras FATECs e em outras universidades fora da FATEC. Já temos 4 anos de utilização dessa ferramenta, mais de 1.500 alunos já utilizaram, e em geral a avaliação dos estudantes está sendo boa, né? Ou seja, de entendimento, ou seja, em termos de melhoria do processo, está sendo sempre superior, ou de melhoria indiferente, ó, sempre superior, nunca piorou. E a avaliação dos estudantes, né, da interface e da possibilidade de utilizar em outras disciplinas é bem grande. Então, tendo uma avaliação positiva. E o SAA pode ser utilizado tanto com metodologias ativas, quanto com métodos tradicionais, educação à distância, educação presencial, em disciplinas regulares, na forma de avaliação formativa, ou então em disciplinas ou casos especiais, como projetos integradores, avaliação de portfólio e assim por diante. Tá? Aqui alguns exemplos de utilização com metodologias ativas. Por exemplo, numa determinada sala, a gente conseguiu um ganho, né, uma vez que a gente passou a utilizar o Flipped com o SAA, de 65%, quase 66% de ganho de média, né, nessa sala aqui. A utilização para redução da evasão, nos primeiros anos do curso, a gente conseguiu, no primeiro semestre especificamente, a gente conseguiu uma diminuição de 33% de evasão, quando, né, basicamente, a gente focou esse tipo de evasão aqui naqueles estudantes que evadem por falta de entendimento da disciplina em si, tá? E é isso aí. Então essa é a ferramenta. Um outro exemplo aqui de sistema, né, de software utilizado para a avaliação é o Plickers. Não sei se vocês já viram isso, né? É muito interessante. O Plickers, você pode acessá-lo acessando esse site aqui, www.plickers.com. E aí, basicamente, uma vez acessado, você faz lá todo o cadastramento, né? Você como professor faz o cadastramento, cria uma nova pasta. Nessa pasta você então vai criar um banco de questões. Depois que você criou esse banco de questões aqui, você vai identificar cada uma das questões, né? Aí vai criar a turma. Uma vez que você criou a turma, você vai adicionar uma nova sala, e aí você vai então basicamente nomear essa sala e vai adicionar os estudantes. Então, conforme você vai adicionando cada um desses estudantes, pode ver que vai saindo da posição aqui, 1, 2, 3, 4, todos esses números já saíram, ó, eles já foram nomeados, tá? Então eu vou nomeando cada um dos alunos e isso aqui vai saindo. Depois que eu faço, né, o elenco, toda a sala, aí basicamente eu vou emitir os cards. Ele vai emitir então numa quantidade de estudantes aqui, então eu posso ter até 60, aproximadamente 60 estudantes em sala de aula. Então ele vai emitir os cards, então você vai ter um card para cada estudante, vai imprimir e aí os estudantes vão utilizar
para responder as perguntas, esses cards, tá? Então, os cards são basicamente esses daqui, olha só. Então, se você, dependendo da posição que você mostra para a câmera, você está falando que a resposta foi A, foi B, foi C ou foi D. Nesse caso aqui, ele está falando que a resposta correta é B. Nesse caso aqui, ele está falando que a resposta correta é a D. Nesse caso aqui, ele está falando que é a D. E aí, esse aqui é o card do aluno número 1, esse é o card do aluno número 2, esse aqui é o card do aluno número 3, tá? Então, você mostra para eles como que deve ser feito, etc. E aí você vai, basicamente, fazer. Você mostra as questões e os estudantes vão fazer a votação, tá vendo? Então, eles vão votar, você com o celular bate uma foto e o resultado sai automaticamente. Bem, basicamente são esses as principais ferramentas ou softwares utilizados para processo de avaliação hoje em dia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, então essa foi a segunda parte, né? Terminamos aqui essa segunda parte do nosso 10º encontro, 10º e último encontro de tecnologias aplicadas à utilização de metodologias ativas. Eu espero que o curso tenha sido proveitoso para vocês e desejo a todos uma excelente utilização aí das tecnologias ativas. Bons estudos, tchau!